O Manuel Castells, entretanto, ele faz duas recomendações. A primeira, que esses movimentos sociais precisam de estratégias de corporificação, que é uma coisa que nós sentimos falta no Brasil o tempo todo, né? Ou seja, eles não podem ficar só na rede. Qual era a característica desses movimentos? Ocupação. Occupy Wall Street. Eu vou lá e vou sentar lá na frente. O movimento está em rede, as pessoas estão conversando, as ideias estão lá, as organizações estão na rede, mas existe presença real, ocupação. A mesma coisa na Praça de Tahrir, ele estuda 6 movimentos, eu não me recordo todos eles agora, mas todos eles têm essa característica, ocupação. E o Manuel Castells diz que isso é essencial, transformar do virtual, do digital, em algo real. Ele faz essa primeira referência, né, esse primeiro aviso, dizendo que isso tem que acontecer, senão perde a essência. A gente está sentindo isso no Brasil, né? No Brasil a gente sente isso muito claramente. Falta conexão com o real. E a segunda dos avisos que ele faz a respeito disso, as pautas desses movimentos, por eles serem globais e locais ao mesmo tempo, haveria um momento em que essas pautas precisariam ser significadas de uma maneira diferente. O que ele vai dizer? Olha, quando você tem esses movimentos de pautas amplas, não dá para os atores reconhecerem efetivamente as suas relações custo-benefício. Em que pese que essas pautas amplas elas são mais inclusivas, elas se tornam menos claras na hora das pessoas fazerem os seus julgamentos. Então que haveria ali alguma coisa ainda a ser pensada, a ser organizada, para que para se entender como é que essas pautas podiam ser locais e globais ao mesmo tempo, como é que elas podiam ser inclusivas e amplamente inclusivas e ainda assim serem significativas para as pessoas que moravam na Inglaterra, ao mesmo tempo que para as pessoas que moravam em Nova York, para as pessoas que moravam no Egito. Ou seja, que tipo de sentimento nisso tudo que vai unir essas pessoas, né? E que era preciso pensar a respeito disso. Esse livro é escrito em 2012, tá? E aí entra a última parte do nosso papo aqui, eu já vou terminando, que acontece o seguinte. Existe um outro sociólogo chamado Vincent Mosco, que estuda só a parte digital, tá? E esse cara tem livros muito legais sobre capitalismo e digital, capitalismo mundo digital, tá? Ele tem um livro muito filosófico sociológico sobre o mundo digital, chamado Digital Sublime, e ele tem um outro livro sobre o Vale do Silício, onde ele vai estudar a história das Big Techs. E ele traz um dado que é impressionante, e que a gente precisa entender para compreender por que o livro do Castells, ele hoje já não significa mais nada. Veja, em 2012 ele escreveu o livro, hoje o livro não tem nenhuma função. Quer dizer, o livro é um retrato do que se imaginava da internet naquele momento, mas a internet mudou claramente para os dias de hoje. E o Vincent Mosco vai dizer isso, vai dizer o seguinte: olha, até 2010, quase todos os produtos digitais que se produzem para a internet eram feitos dentro das universidades. A internet era essencialmente uma rede de universidade para universidade, para trocar efetivamente conhecimento, e os cursos de computação e tudo, eles produziam os produtos naquele momento. De forma muito... E a produção disso, segundo o Mosco, era voltada para o coletivo, para a democratização do acesso, era voltada para a troca, era voltada para a gratuidade, era o sentido de participação social, isso até 2010. E o Mosco vai dizer, olha, a partir de 2010, as grandes Big Techs passam a produzir todos os produtos para a área digital. Ali vai começar o Google a tomar mais forma, vai começar YouTube, vai começar Uber, vai começar Twitter, TikToker e todas essas coisas. E o Vincent Mosco vai dizer, olha, a produção dessas coisas depois de 2010, ela tem um outro caráter. Antes era um caráter coletivo, um caráter de acesso, um caráter de inclusão, né, um caráter de troca, e agora ela se torna um caráter exploratório efetivamente. As redes sociais agora não são mais redes de indignação e esperança, como escreveu Manuel Castells. As redes agora são redes dominadas por algoritmos, que efetivamente têm por função utilizar a força primordial dos movimentos sociais, mas usando a teoria da Margaret Mead lá atrás. Ou seja, eu continuo usando a tua força, eu continuo usando a tua indignação, agora organizada em meio digital por grandes algoritmos,
dentro de determinadas bolhas, mas quem define onde essa sua força vai estourar, contra quem ela vai ser lançada, de que forma ela vai arrebentar, não é mais o Partido Comunista, não é mais a direção do movimento social, mas é a empresa capitalista que está ali te vendendo como força social. E ela vai te vender para o partido que pagar melhor. E ela vai te vender e vai te entregar, óbvio. Como é que ela vai te entregar? Acessando os teus dados, descobrindo quais são os teus gostos, organizando as tuas preferências, te vendendo mensagens políticas exatamente de acordo com a tua preferência. E aí eu uso você como força social contra efetivamente o que quer que seja. E essa é a história de 2013, que o Manuel Castells não tinha visto, não viu, ele escreveu antes.